Se você caísse no oceano agora, sem ninguém por perto e sem terra à vista, qual seria o seu maior medo? Afogamento ou ser observado por algo que você não consegue ver? Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai descobrir coisas que a maioria das pessoas nunca nem imaginou. Agora, respira fundo, porque o que você está prestes a ouvir não é só uma história. É sobre o maior predador que já existiu nos oceanos da Terra. Um monstro tão poderoso que até hoje causa medo. O nome dele é Megalodon. Agora imagina a seguinte cena. Você está no meio do mar, o céu está limpo, a água está calma e tudo parece completamente tranquilo. Até que um silêncio estranho começa a surgir. Não é um silêncio comum. É aquele tipo de silêncio pesado que dá a sensação de que alguma coisa está errada. Então você olha para baixo e vê uma sombra. Mas não é uma sombra qualquer, ela é grande demais, grande o suficiente para fazer seu corpo travar na hora. E é nesse momento que você percebe uma coisa muito simples. Você não está no topo da cadeia alimentar. O Megalodon não era apenas um tubarão grande. Ele era o predador supremo, o verdadeiro dono dos oceanos. Enquanto hoje o tubarão branco já é considerado assustador, o Megalodon faria ele parecer pequeno, quase insignificante. Esse gigante podia chegar a mais de 18 metros de comprimento. Para você entender melhor, isso é maior que um ônibus, maior que um caminhão, maior do que praticamente qualquer coisa que você já viu nadando no oceano. Agora imagina isso se movendo embaixo de você, em silêncio, sem fazer barulho, sem levantar suspeitas, apenas observando. E aqui está o detalhe mais assustador. Ele não precisava correr atrás de você, porque você nem saberia que ele estava ali. O ataque do Megalodon era simples, rápido, preciso e impossível de evitar. Mas o tamanho não era nem a parte mais impressionante, era a força. A mordida do Megalodon é considerada uma das mais poderosas da história, chegando a cerca de 18 toneladas de pressão. Isso significa que ele podia quebrar ossos como se fossem gravetos, esmagar carne com facilidade e destruir praticamente qualquer coisa que estivesse no caminho. Agora, junta isso com dentes gigantes. Cada dente podia ter até 18 centímetros, do tamanho de uma mão humana, afiados como lâminas e serrilhados como facas. E ele não tinha poucos. Eram mais de 250 dentes, organizados em várias fileiras e constantemente sendo substituídos. Ou seja, sempre havia dentes novos, sempre afiados, sempre prontos. O Megalodon era literalmente uma máquina perfeita de matar. E sabe qual era a presa favorita dele? Baleias. Sim, animais gigantes que hoje praticamente não têm predadores naturais, mas naquela época eram apenas mais um alvo. O Megalodon atacava com estratégia. Primeiro ele destruía as nadadeiras da baleia, impedindo qualquer chance de fuga. Depois, com a presa enfraquecida, vinha o ataque final, uma mordida devastadora que encerrava tudo em segundos. Agora pensa nisso com calma. Se ele fazia isso com uma baleia, o que ele faria com um ser humano? Mas aqui começa a parte mais intrigante de toda essa história. Se o Megalodon era tão poderoso, tão dominante e praticamente invencível, por que ele desapareceu? Durante milhões de anos ele reinou absoluto nos oceanos. Nada ameaçava ele, nada competia com ele. Só que o planeta mudou. Os oceanos começaram a esfriar, as correntes marítimas mudaram e o equilíbrio da vida marinha foi completamente afetado. As baleias começaram a migrar para águas mais frias e o Megalodon não conseguiu acompanhar. Além disso, novos predadores começaram a surgir. Menores, mais rápidos, mais inteligentes e muito mais adaptáveis, como as orcas. O Megalodon era extremamente poderoso, mas dependia de grandes quantidades de alimento. E quando esse alimento começou a desaparecer, o tamanho deixou de ser vantagem e virou um problema.
Sem comida suficiente e sem capacidade de adaptação rápida, o maior predador da história dos oceanos começou a desaparecer, lentamente, até que simplesmente sumiu. Mas aqui vai a pergunta que ninguém consegue responder com total certeza. Será que ele realmente foi extinto? Porque existe um detalhe que pouca gente considera. Mais de 80% do oceano ainda é completamente desconhecido. A maior parte do fundo do mar nunca foi explorada, nunca foi vista, nunca foi estudada. Então me responde, como podemos afirmar com certeza que algo assim não existe mais? Existem relatos, histórias, pessoas que afirmam ter visto sombras gigantes, movimentos estranhos, criaturas impossíveis nas profundezas do oceano. Nada comprovado, mas também nada totalmente descartado. E é exatamente isso que torna o megalodon tão assustador. Ele não é apenas um animal do passado, ele é um símbolo do desconhecido, do que pode estar escondido, logo abaixo de você, nesse exato momento. Agora imagina se você estivesse no meio do oceano, completamente sozinho, e algo gigantesco começasse a subir das profundezas. Sem som, sem aviso, apenas uma presença. Você conseguiria reagir? Ou só perceberia quando já fosse tarde demais? O megalodon pode ter desaparecido, mas o medo dele não. Porque no fundo, todo mundo sabe que o oceano ainda guarda segredos. E talvez, nas regiões mais profundas, onde a luz nunca chega e onde ninguém jamais explorou, talvez a gente não esteja tão sozinho quanto imagina. E talvez, nas regiões mais profundas, onde a luz nunca chega e onde ninguém jamais explorou, talvez a gente não esteja tão sozinho quanto imagina. Talvez existam criaturas que nunca vimos, predadores que nunca foram registrados, e coisas que simplesmente não conseguimos explicar, porque o oceano não revela tudo, ele esconde. Ele protege aquilo que ainda não estamos prontos para encontrar. E quanto mais a gente descobre, mais percebe o quanto ainda falta descobrir. E se o megalodon foi apenas um dos gigantes que conhecemos, quem garante que ele foi o último? Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal agora, porque esse tipo de conteúdo é para quem realmente quer ir além do óbvio. Deixa o like para fortalecer e comenta aqui embaixo. Você acha que o megalodon está realmente extinto ou ele ainda pode estar lá no fundo do oceano? E agora clica no próximo vídeo, porque o que vem depois disso pode ser ainda mais assustador. Sério, você ainda não faz ideia do que existe escondido nas profundezas do nosso planeta. E talvez, depois do próximo vídeo, você nunca mais olhe para o oceano da mesma forma.